Olá, mulheres, boa noite! Sejam muito bem-vindas ao nosso quinto encontro do Casamento Extraordinário. O Instagram tá avisando vocês. Hoje a gente vai falar sobre sexo e romance, como manter o seu marido apaixonado. Eu vou falar hoje, contar com a presença do incrível Dr. Felipe Duarte. Ele já está chegando, assim que ele entrar aí, eu vou colocá-lo para conectar-se conosco. Vai ser uma noite tremenda. Então você que tá entrando agora, chama suas amigas, manda aí o aviãozinho, porque a gente vem numa sequência, numa batida fantástica. Olá, olá a todas, tudo bem? Andréia, Thalita, Thay, todo mundo, sejam muito bem-vindas. Opa, doutor Felipe entrou. Vou adicioná-lo aqui pra gente começar esse papo tão gostoso nessa noite de domingo. Só um momentinho. E avisa as amigas enquanto a gente tá conectando. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Está aguardando. Um momento, suspense, assim que é bom. Vamos mandando aí, vamos mandando um olá. Olha, Bárbara, veio pelo Instagram do Dr. Felipe. Seja muito bem-vinda. Tá aguardando, tá conectando. Daqui a pouquinho entra. Opa! Beleza! Olá. Meio Nossa, que descabelado. honra, Felipe. Eu acabei de chegar em Domingo à casa. noite. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você como tá? Ah, que ótimo, que ótimo, que ótimo. Tudo em paz, muito feliz de contar com a tua participação aqui nessa jornada do casamento extraordinário que eu bolei aqui para ajudar as meninas no meu perfil. O seu nome muito votado, muito votado. Falei, quem tem cara? Eu falei, vou Agradecido. lá pedir de novo. O homem, a gente já espreme ele tanto, mas vou pedir. Vai que cola. E não é que ele me deu a chance, deu a nós todas de novamente falar. Eu sei que esse tema para o doutor Felipe é um tema assim, né, Felipe? Que é recorrente, vamos dizer assim, né? Basicamente o que você conversa de noite. Mas hoje eu botei um temperinho especial, além da sexualidade, que é o que acho que a gente sempre coloca, que é a ideia do romance e do amor. Então, eu quero que vocês me avisem aí se vocês nos ouvem, nos veem bem. E eu vou só, Felipe, dar dois recadinhos aqui para quem está já acompanhando, para quem já está vendo o À que eu falo, vontade. que é o seguinte, a gente está fazendo uma sequência, esse é o quinto encontro aqui com a participação do Felipe, mas eu tenho um grupo lá no meu perfil que tem recebido, né, todas as mulheres que têm interesse em reconstruir seus relacionamentos ou incrementá-los, né? A gente veio falando de diversos aspectos da vida a dois do casamento. E essas aulas elas vão até dia 8 de dezembro. Então, quem ainda não está participando, quiser ver as aulas anteriores com os outros especialistas, Felipe aqui ontem falou comigo, Rafael de Abreu, não sei se você conhece, fantástico psicólogo. João Malheiro falou, a Paula Serra do Beleza Cura. E Que amanhã legal, que falará a legal. Jaqueline Bastos, que trabalha com feminilidade também. Então vai ser muito legal. Fora isso, eu também tenho dado para elas algumas aulas, alguns complementos, né, de aula, montando um curso completo, um programa completo, e contando com a generosidade e amizade de vocês de dividirem com a gente. Tá dizendo que tá com eco. Quem tá com eco? Eu ou o Felipe? Deve ser eu, né? Eu não estou Sou eu ouvindo que eco estou. nenhum. Eu também não. Boa noite, imagem ótima, som com retorno. Vejam aí. Eu não tô ouvindo, não. Tô ouvindo só um barulhinho, um ruídozinho bem baixinho, que deve ser o som que sai no Felipe, né? Não, que vocês estão ouvindo? É o santo óleo de coco. Tá, pessoal, ó, vou tocando aqui. Se tiver muito ruim, a gente muda o esquema aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, esse programa vai até dia 8 de dezembro. Quem tiver interesse, o link tá lá na minha bio. Não percam a sequência. E quem não viu nenhuma, volta lá, maratona as outras que valem a pena, que foram sensacionais. E no dia 8 de dezembro eu também vou abrir algumas oportunidades para quem quiser seguir no meu programa, que é uma continuidade desse processo que a gente está vivendo aqui. Então, quando a ficha cai, sabe, Felipe? Vai cair a ficha aqui. E aí tem um programa em que há um processo todo de acompanhamento e tudo mais. Aí já é um programa pago, não é um curso, não é live, nem acompanhamento online aqui. É algo mais profundo. E aí quem quiser pode embarcar nessa também. No dia 8 vai ter uma oferta especial. Então quem quiser é só ir acompanhar. Bom, então, primeiramente, uma honra, doutor Felipe, estar aqui contigo. Muito, 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 muito obrigada. Especialmente por dispor de seu domingo à noite para falar com a gente. E aí eu queria começar, né, falando para vocês o seguinte. A gente vai fazer meio que uma linha do tempo. Eu propus ao Felipe para a gente colocar as coisas em ordem, porque os nossos públicos, né, Felipe, eles estão em estágios diferentes. E muitas vezes eu acho que as mulheres têm dificuldade de perceber o quanto que mal educaram o relacionamento ou permitiram coisas e depois se queixam com razão, né, dos efeitos que estão acontecendo. E aí isso tem impactado muito o relacionamento e a vida deles.
Então eu queria que a gente começasse falando do namoro, que a gente voltasse. Menina, está ruim demais o som, se vai melhorar. Eu vou pegar ali. Ele tá aqui na minha frente. Melhorou? Melhorei? Troquei aqui. Avisem aí nos comentários para ver se a gente está melhor, tá? Doutor Felipe sumiu nesse momento. Deve ter ido trocar a internet, eu não sei. Eu vou pegar o fone. Eu fui pegar o fone. É que a internet deu uma picotada, acho que você não me ouviu. Eu fui pegar o fone que ele tava aqui na minha frente. Joia. É, picotou, foi. Eu vou botar o fone aqui, porque eu acho que vai diminuir o eco. Vocês devem estar ouvindo a voz da Aline. Isso. E Se quiser, eu também reverberando posso aqui pôr no o meu. O meu tá aqui também. Vejam lá. Só um minuto. Tá tentando, só um pouquinho. Já vai ajustar. Meu outro fone sem fio tá sem bateria. Eu vim com ele. É um também tá tirando. Então, a Na gente vai viagem. tentar. Calma, meninas. A gente vai botar. Vou pegar o meu aqui também, ver se melhora. Peraí. Agora vocês me ouvem por aqui? Eu te ouço. Eu tô vendo Tá aí. bem. Meninas, digam aí se melhorou. Se não melhorar, eu já tô com o meu aqui. Eu ponho também. E aí tudo se resolve. Peraí, vamos ver. Vamos fazer aqui. E a internet é assim mesmo, é tudo ao vivo. Tem que. Pois é. Eu acho que o meu adaptador aqui do fone é que não tá funcionando. Deixa eu tentar sabia? pegar aqui ver se vai parar o eco. Se não for isso, não sei. Pronto, meu aqui agora de fone também. Melhorou, mulherada? Tá ótimo. Ah, estão gostaram, então. Foi? E aí, vai você daí então com fone? Você tá me ouvindo? Eu te ouço. Tá, o meu fone que não entrou. Mas Perfeito. aí Então, o seu já estando de fone já tá bom. já resolve o eco. Perfeito. Então, como a gente começava, eu dizia que muitas das questões que envolvem o relacionamento, né, os problemas das crises que a gente tem vivido, elas nasceram lá no namoro. E no namoro, o drama maior, a confusão maior, ela se dá por quê? Porque não há o processo do cortejo bem vivido. Eu acho que o doutor Felipe vai concordar comigo. Por quê? A gente está vivendo, né, nas últimas gerações, o encurtamento do processo do namoro, ou essa extensão gigante que o namoro perde as características de namoro. E isso tem gerado grandes problemas e consequências na vida a dois. Eu queria começar falando que essa dança do cortejo, no fundo, né, Felipe, ela reflete uma ideia de fidelidade. Por quê? No cortejo é como se ainda você tivesse todas as possibilidades do mundo e aquela pessoa fosse te aproximando ou fosse te trazendo e te escolhendo, né, fazendo uma eleição de você, até que o relacionamento vai ficando mais sério e caminha, tecnicamente, deveria caminhar para um casamento, né? A gente sabe que hoje a coisa está meio complexa. Mas é isso, né? Esse deveria ser o desenho perfeito. E hoje o que a gente vem vendo é que isso ficou meio fora de moda. Então, a galera começa com os amassos, como o pessoal diz, né? Com a possibilidade do sexo casual. E, para completar isso, a gente tem todo esse movimento de revolução sexual, em que vale tudo, em que, vamos testar, vamos morar junto, e por aí vai. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Felipe, como que do seu trabalho, que é um trabalho belíssimo em cima de todo esse movimento aí, de dar opção às mulheres de algo diferente, né? Como que você vê justamente essa ruptura logo no começo, ou esses erros logo iniciais que vão naturalmente, né? Geralmente eu pergunto, né? Houve problemas, Lotra? Como é que foi esse namoro? Ah, não, mas no namoro não era muito isso. Ah, não, a gente não se preocupou muito com isso. Ah, não, enfim. Queria que você falasse um pouquinho. E se apresentasse também melhor para as meninas, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Duarte, médico ginecologista aqui do Rio de Janeiro. E talvez eu possa me definir tão somente, né, simplesmente como entusiasta desse tema de afetividade, sexualidade e vida conjugal. Não que haja uma especialidade ginecológica que trate disso, mas é muito mais uma visão de vida do que uma especialização que eu nunca fiz, e nem existe essa área, né? Existe talvez a especialidade em sexualidade dentro da ginecologia, mas que ainda assim faz uma abordagem muito diferente daquilo que eu acredito que seja uma sexualidade saudável, ou ainda um recorte do que eu acredito como sexualidade saudável. Enfim, esse trabalho veio chamando a atenção das pessoas, né, simplesmente porque a gente começou a falar a língua dessas mulheres e desses homens até que se mobilizaram para as redes sociais para falar sobre isso.
né? Quem me acompanha lá nos stories vê hoje em dia mulheres impressionadas que o homem chega em casa com óleo de coco, né? Então, assim, é a substituição do buquê de flores pelo óleo de coco. Acho isso muito engraçado, porque de fato talvez tenha o mesmo efeito de demonstrar o cuidado, o carinho, o afeto, né, do marido. Mas enfim, né, brincadeiras à parte, a gente está começando essa conversa de hoje sobre romance e sexualidade de uma maneira muito oportuna, talvez que seja falar sobre a construção desses relacionamentos ainda no período mais imaturo, né? E naturalmente mais imaturo mesmo, porque é uma questão temporal, né? O amadurecimento do relacionamento, ele leva esse tempo. E esse amadurecimento do relacionamento, ele depende do envolvimento de pessoas maduras. E essas sim precisam completar o seu processo de amadurecimento, ainda que minimamente sozinhas, né? Como uma própria responsabilidade. Não que isso vá acontecer sozinho, né? De você com você mesmo. Pelo contrário, o seu amadurecimento, o nosso amadurecimento passa inevitavelmente naquele período ali da adolescência, em que nós vamos, né, amadurecendo a nossa personalidade e nós começamos a perceber que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Eis aí o ponto central do amadurecimento de qualquer ser humano. Descobrir que o mundo não gira em torno do seu umbigo, em torno das suas vontades. E a consequência disso é entender que a sua vida se concretizará e se realizará a partir do momento que você se derramar pelo outro, né, no serviço. Daí surgem todas as vocações, né? Exatamente. Se a gente for entender muito bem, daí surgem as vocações sacerdotais, daí surgem as vocações à vida familiar, daí surge em menor escala e muito menos importante a sua vocação no trabalho, né? Que vai ser nada mais, nada menos do que uma ferramenta para te permitir viver essas outras vocações e aspirações maiores de maneira mais plena e mais confortável possível, né? Enfim. Mas esse processo de amadurecimento, ele pode se dar de maneira concomitante, mas é muito importante que ele se dê principalmente previamente à construção de um relacionamento. Por que isso? Esse retrato da vida afetiva, dos relacionamentos dos jovens de hoje em dia, né? Que são as pessoas que estão pensando em casamento, por assim dizer. O retrato dessas pessoas hoje em dia são de pessoas que vivem quase que uma adolescência aos 30 anos. Eu repito isso, às vezes parece até meio cansativo, mas isso quer dizer nada mais, nada menos do que nós temos ali, do que o fato de que nós temos pessoas hoje dos seus 20, 30 anos que não conhecem limite, né? Que não tem senso de responsabilidade, né? E quando faltam essas questões básicas, o próprio relacionamento se torna uma afetação qualquer, né? Uhum. Uma eterna adolescência, né? Por assim dizer. Porque quando essas pessoas não criam compromissos, não criam vínculos verdadeiramente, elas vão caminhando ali naquele campo do relacionamento gostosinho, que eu costumo dizer. Isso. Né? Uhum. Então, é isso que permite que esses casais hoje em dia assumam essas realidades paralelas ao casamento, né? E diversa, que é o morar junto, que é o amizade com benefícios, ou qualquer tipo de coisa que se fale. Todas elas são a mesma palhaçada. Né? Namorido. Para mim, o mais interessante é o namorido. Exatamente. E entendam, vocês, mulheres e homens que nos ouvem aqui, né, que tem sempre uma tendência, quando a gente coloca as coisas assim em pratos limpos, existe sempre uma tendência a encarar essa minha fala de uma maneira meio pejorativa, mas não é, ela é muito carinhosa, porque eu falo dessa maneira escancarada, às vezes até aparentemente agressiva, para gerar um movimento de mudança. Porque o que nós estamos vivendo hoje é uma grande palhaçada. Né? A gente fica dando nome às coisas e relativizando tudo, mas o que se quer hoje é criar subterfúgios para que você tenha os benefícios de uma vida a dois sem ter os compromissos de uma vida a dois. Perfeito, é isso mesmo. A consciência natural, né, inevitável de que a sua vida só terá sentido a partir do momento que você se projetar para alguém e não viver em torno das suas próprias vontades, significa, em outras palavras, que para ser feliz você deverá renunciar. E renunciar significa ter limites, né?
E ter limites significa nem sempre estar tão contente assim com a sua condição, mas realizar-se por saber que, muitas vezes, a sua renúncia, o seu limite, será a felicidade do seu amado. Então, na grande maioria das vezes, essa falta do cortejo, como você chamou, ou simplesmente o fato da conquista, né? Sim, Na verdade, é o próprio desinteresse pelo outro. Porque o que há, na verdade, exato. no fundo, é um desejo de se satisfazer. Então você faz aquilo que for mais conveniente. Se a pessoa tem uma mínima condição financeira e você não quer ter nenhum grau de divisão de responsabilidade mais consistente com ela, aí você vai morar junto, cada um paga uma conta. Quando está muito difícil, sai de casa, vai morar com os pais de novo. E, enfim, o cara já mora sozinho, aí tu vai morar na casa dele porque ele é legal com você, até a hora que vocês começam a brigar, ele joga na cara que quem é o dono da casa é dele, você cai fora dali. Você não construiu essa autoestima, por dizer, não como um ego inflado, mas como uma noção da tua dignidade, do teu valor, que você não deve se Exato. enfiar em qualquer enrascada e aceitar qualquer migalha como se fosse o melhor relacionamento do mundo. E essas pessoas vão virando reféns desses relacionamentos todos totalmente conturbados, totalmente inconsistentes e inconstantes, né? E aí é o que você falou, hoje em dia é tudo muito prático. Então, se eu quero ter uma pessoa para eu não ficar carente no final de semana e poder ver o Netflix, então é E melhor que pior eu que me é assim arrume mesmo. mesmo com quem dá e com quem está por aqui, com quem for mais conveniente, né? Do que com uma pessoa em que eu tenho que construir algo, com que eu tenho que respeitar alguma coisa, enfim. Perdeu-se muito uma coisa que se tinha antigamente, daquela mulher que projetava o seu amado, né? Que projetava o seu marido, que alimentava os seus sonhos, o seu noivo, o seu namorado, aquele cara, aquela velha história da mulher que estava com o cara ali na pindaíba, o maluco se ferrando o tempo todo, e aquela mulher do lado dele, até o dia que ele se formou, ele construiu a carreira, Construindo. e quando viu, ele olha para trás e ele vê que a vida dele, na verdade, só se construiu porque ele teve aquela inspiração daquela mulher. E, ao mesmo tempo, essa mulher também construiu junto com ele essa história, né? Ela não é coadjuvante nesse processo, ela é o Exato. centro que moveu aquele homem a fazer isso, né? E perdeu-se muito isso. Você falou sobre revolução sexual, nada mais é do que essa outra palhaçada, né? De travestir egoísmo de liberdade. Então eu posso fazer o que eu quiser na hora que Perfeito. eu quiser, porque senão eu vou ser infeliz, eu não posso viver essa vida castrada, essa vida de limitações. São os adolescentes mimados pelos pais da cultura do divórcio, que cresceram, assumiram o poder, ocuparam os locais de decisão, os locais de fala na sociedade e transformaram aquele ambiente totalmente emburrecedor, né? E, e frágil familiar que ele teve, quando ele se depara com a realidade, que é de limites, e ele não quer ter isso, ele relativiza a própria sociedade. E essas pessoas cresceram, essas pessoas ganharam espaço. E óbvio, esse é o discurso mais agradável sempre, do que alguém virar para você e falar assim: olha só, meu querido, as pessoas não são pedaços de carne. Se você quer se relacionar com alguém, dê valor a essa pessoa primeiro. Não vai ser tão fácil assim. A mulher que provavelmente a mulher provavelmente com a qual você vai se casar, ter filhos e ser feliz, não é aquela que vai aceitar sair com você no primeiro encontro e nem vai deitar na cama contigo da primeira vez que você chamar. Não espere que isso seja uma mulher de verdade, né? Sim. E ainda assim, para o lado das mulheres também é a mesma coisa. Não espere ter uma postura fácil, não espere ter uma postura desinibida totalmente e totalmente lançada, assim como os homens. Não estou querendo ser nenhum machismo, nenhum machista hipócrita Sim. aqui não, de que essa postura serve para os dois, porque hoje em dia, né, isso tudo está meio que desfigurado e homem e mulher são quase que indistinguíveis no seu comportamento. Isso é péssimo, mas é a realidade. Sim. Não espere que você tenha uma postura totalmente desrespeitosa, fácil, né? E que não motive nenhuma tentativa de conquista, mas simplesmente um sentimento de posse mais temporário, mais conveniente. E não espere que as pessoas vão dar ouvidos quando você falar que você tem que ser valorizada, ainda que você faça não sei o que lá, mesmo você fazendo não sei o que lá, você tem que ter respeito.
Não espere que você tenha respeito de ninguém ou construa qualquer relacionamento mais consistente se você não for uma pessoa respeitosa, né? Isso você pode Exato. exigir daquele teu pai, da tua mãe que te mimaram o tempo todo, que são escravos da tua vontade, que faziam tudo que você queria. Desses dois você pode continuar esperando essa postura submissa e idiota. Das pessoas na rua, não espere que ninguém te dê esse tipo de valorização, É, né? é. Então, Isso é muito esses real. adolescentes cresceram de tamanho, envelheceram, mas não amadureceram. E perderam esse valor da conquista porque perderam o próprio valor em si. Essas Sim. pessoas que não se dão valor, essas pessoas que não têm noção do que realmente importa dentro de um relacionamento, são as pessoas que vão se envolver nesses relacionamentos superficiais, convenientes, e são aquelas pessoas que se separam com a mesma euforia com que se casam, fazem uma festa imensa e Imenso. criam várias expectativas de uma vida a dois baseada nos compromissos sociais e nas conquistas financeiras, são as mesmas pessoas que com 2, 3 meses de casado, 6 meses, 2 anos, vão estar separando ou convivendo com uma realidade de fingimentos, relacionamentos extraconjugais diversos, relacionamentos abertos para tentar fingir que não está sendo afetada por aquilo, eu corneio Uhum. você, você me corneia também. A gente chama isso de relacionamento aberto, em que dois chifrudos vão conviver maravilhosamente É, bem, né, sendo humilhados o tempo todo e fingindo para a sociedade exato. que eles são evoluídos. É basicamente isso que a gente vê hoje em dia, né, em boa parte Sim. das vezes. Sim, e aí é justo isso que eu queria, né? Meu público, como o seu, Felipe, provavelmente majoritariamente feminino, apesar de termos homens, né? Outro dia recebi um, me mandou assim, eu falo que é 96% de mulheres e 4% de homens. Aí um me mandou assim, eu tô nos seus 4%. E aí eu falei pra ele, eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo, porque eu fico Aham. contando isso, daí ele falou, eu tô nos seus 4%. Então, assim, não generalizando, mas como a gente aqui tá falando mesmo do relacionamento como um todo, né? Uma parte grande do poder feminino, com essa ideia da revolução sexual, se perdeu de uma forma brutal, né? Porque é próprio da mulher a ideia do. Né, a mulher é a casa, né? Esse lar, esse aconchego, esse porto seguro em que se deveria imaginar a figura feminina, ou que a figura feminina deveria cativar no homem, a gente perdeu. Então, valores como família, filhos, respeito pela dignidade, como você está falando, é muito próprio que a mulher meça isso, né? Há livros de grandes autoras, né, que indicam que é próprio da mulher avalia uma sociedade de acordo com o desenvolvimento e envolvimento das mulheres, né? Então, é próprio da mulher cativar isso no coração masculino. E o que a gente está vendo é mulheres perdidas, por consequência, homens perdidos também. E isso vem muito dessa ideia, desse vínculo que se acaba. O Felipe tem um grande trabalho, né, falando sobre métodos naturais e explicando como ver essa sexualidade bem vivida. E eu queria que você falasse um pouquinho, Felipe, de como essa ideia do não vínculo, né, dessa liberdade, como que isso mancha o casamento. Porque a gente tem, na verdade, grandes casamentos, e a maioria do nosso público certamente são de mulheres casadas agora, que vivem essa mesma relação, viveram esse namoro ruim, como a gente acabou de comentar, e hoje sofrem no casamento, como você sinalizou, as consequências disso. Então, elas estão casadas, mas elas não estão plenamente em comunhão. Isso é uma coisa que eu tento explicar diariamente aqui, né? Que há uma necessidade de estar plenamente em comunhão. Vai ser impossível viver uma afetividade, uma sexualidade bem resolvida no casamento se você ainda não conseguiu nem sequer ter um projeto, né? Ter uma comunhão real com o seu marido. E isso passa, sim, por toda essa questão, né, que onde está estruturada a base da família, inclusive no que tange a questão sexual, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse vínculo e sobre essa... juntos, casadas sozinhas, né? Aqui elas falam muito disso, né? O maior sentimento delas era estarem casadas e se sentirem sozinhas. E eu acho que esse distanciamento ele não existe só na interação em si. Ele é consequência de uma série de decisões erradas que foram sendo permitidas. E aí eu acho que pensar sobre isso é o primeiro caminho para a gente tocar nisso e transformar. Porque se enquanto eu não constatar que aquela minha atitude ou que aquelas minhas regras, meus combinados estão mal formados, ou que muitas que prometeram coisas, né, casadas na igreja, não, prometo receber todos os filhos, claro, prometo tudo. Na hora do vamos ver mesmo, mano, mas quanto é que custa a mesma fraldinha? Ah, mas não vai poder viajar todo final de ano, pra onde eu quiser. Ah, mas não vai ter poupança. Ah, mas eu vou ter que acordar de novo. Acabei de sair, agora que eu tô emagrecendo de novo, vou. Ah, mas e se? Então, assim,
até que ponto a gente de fato está entregue para viver esse amor verdadeiro, né? E o que na tua praia aí mais diretamente isso impacta como decisão, como escolha, né? Que a mulher pode começar a refletir sobre isso. Marina, você passou por alguns pontos importantes, né, de serem ressaltados em relação ao comportamento feminino de uma maneira geral e os reflexos que isso pode ter dentro do relacionamento. Existem alguns aspectos desse desequilíbrio familiar que, inegavelmente, estão relacionados à perda dessa identidade feminina, essa identidade masculina, como uma coisa até mais geral. Sim. Mas eu não quero aqui me ater muito a essa discussão, uma vez que quando a gente começa a falar sobre feminilidade, masculinidade, principalmente hoje no campo das redes sociais, existe muita gente falando sobre isso, e eu não gosto muito de me ater a esses perfis. Eu já fiz muitas lives sobre isso, mas nunca tocando nesse aspecto do comportamento, dos trejeitos e de um estereótipo feminino, um estereótipo masculino, porque isso é uma questão extremamente, é uma maneira extremamente superficial, né, de abordar o tema, e não é sobre isso que você está se referindo. São questões mais profundas, que nós precisamos, na verdade, não é ter um entendimento geral de como uma mulher deve se portar numa mesa, de como uma mulher deve se comportar na hora de se vestir. Isso é uma idiotice, por assim dizer. Não que não seja importante, mas isso deveria ser óbvio, né? Sim. E eu vou dizer aqui colocando em pratos limpos novamente, né, trocando em miúdos, na verdade, talvez seja a expressão mais propícia, de que, olha, a maneira como uma mulher deve se comportar, a maneira como um homem deve se comportar, é se comportando como gente, né? Como um ser humano decente. Seja homem, seja mulher, meu amigo, minha amiga. Se você sai na rua se comportando como um animal, já está na cara que você não está sendo devidamente feminina, masculina ou ser humano, né? Por assim dizer. Olha, se a gente pega a maneira como a mulher foi retratada ao longo dos últimos séculos e como ela vem sendo retratada nas últimas décadas, nós já temos uma evidência inegável de que há uma perda de sentido, de valores nessa dinâmica sexual, né, da nossa vida, da vida do homem espécie humana. E como eu digo dessa natureza sexual, né? O que quer dizer que o homem é um ser sexual? Quer dizer, pura e simplesmente, que ele está disposto na natureza em um sexo feminino e um sexo masculino. E existe uma maneira peculiar com que homens e mulheres se comunicam, enquanto de sexos opostos. Né? Não opostos, mas diferentes e complementares ao mesmo tempo. Né? Nada no sentido de guerra dos sexos aqui, pelo amor de Deus. Isso é a gente tem que ficar fazendo vários parênteses. Porque senão pega esse recorte, aí printa, manda no grupo das amigas, olha aqui, doutor Felipe falando merda, não sei o que. É assim mesmo. Tudo tem que ser muito bem explicadinho. Muito bem explicado. Então, quando eu falo sobre isso, né, sobre essa questão do ser humano ser um ser sexual, é que naturalmente a maneira como o homem se porta com outros homens não será igual a maneira como ele se porta com outras mulheres, porque são seres diferentes, de naturezas diferentes, né? Basta você ver o tratamento que o homem dá aos seus amigos no churrasco, no futebol, no meio de trabalho, e a maneira como ele lida com as mulheres. Se ele não for um imbecil, um babaca, né, um escroto, ele vai tratar de maneiras diferentes, com cuidado, né, com devido cuidado e gentileza as mulheres. E os homens ele vai tratar com aquela displicência cordial que se tratam os amigos, né? Com uma brincadeira aqui e outra lá, né? Obviamente nada ofensivo, mas de uma maneira bem mais desarmada. E quando a gente olha para a maneira como a mulher inspirava o homem na arte antigamente, a gente olha aquela mulher com as suas curvas valorizadas, mas ainda de uma maneira misteriosa, né? Respeitosa, com uma mulher realmente misteriosa, mais encantadora, que poderia ser inclusive provocante, com curvas sinuosas e tudo mais. As curvas do corpo propriamente representadas, alguns elementos, né, algumas feições, alguns trejeitos mesmo femininos, Exato. Bastante evidentes na arte, né? Nos próprios retratos da vida cotidiana, sempre existia um olhar de admiração, né? De uma grande estima
para a mulher como aquele ser quase que inalcançável, inatingível. E na poesia, né, nas personagens femininas na história, totalmente diferente das personagens masculinas. E como as personagens masculinas, como aquelas mais grosseiras, né, mais com aspirações mais superficiais, as mulheres sempre com uma aspiração mais profunda. Isso porque, de fato, a mulher é dotada de uma sensibilidade que os homens não têm. Isso é inegável, inegável. Você olha para um homem, olha para uma mulher, a maneira como eles lidam com um problema, a maneira como eles lidam com outras pessoas, as discussões familiares, né? Os homens são sempre mais práticos, eles confrontam as pessoas, eles batem de frente. As mulheres conseguem ver o outro lado, as mulheres, né? Tanto que nas brigas de família, por exemplo, o homem sempre vai para cima, agride, fala, troca ofensa, xinga, não sei o que, nananã. E a mulher está sempre fazendo um discurso mais conciliador. E aí, frequentemente, o homem fala assim, você está do meu lado ou está do lado dela? Ou está do lado dele? Não sei o quê. Umas coisas assim, né? A mulher está sempre vendo realmente que naquela pessoa que está sendo meramente ofendida, né, totalmente ofendida naquele momento, não existe só uma pessoa digna de ódio, né, de repulsa. Existe uma pessoa ali por trás que merece carinho, cuidado também, merece uma segunda chance, às vezes. Enfim, tudo porque nessa dinâmica da natureza masculina e da natureza feminina, há essa postura inspiradora o tempo todo da mulher. Né? Há essa capacidade da mulher de apontar para o alto, para coisas maiores. Né? Ela tem essa sensibilidade aflorada. Isso permite a ela, de fato, às vezes extrapolar, sair daquela bolha, né? E inflando os seus pensamentos para um campo mais delirante, acaba sendo mais vulnerável ao discurso dos charlatões, enquanto que o homem, apesar de ser mais prático e ter uma tendência de ser mais resolutivo, ele tende a ser mais insensível. E, portanto, como você muito bem disse, quando nós queremos olhar para o tom que uma sociedade tem, nós olhamos para o comportamento da mulher. Por quê? Quando a mulher perde o senso de dignidade da vida humana, quando a mulher perde o senso de proteger os mais fracos, defender os oprimidos, quando a mulher perde esse senso de a família é o centro da sociedade, aí é que o aborto começa a ser aprovado. Exato. Aí é que o divórcio começa a aparecer como uma solução natural para as coisas. Aí é que a cultura contraceptiva começa a ganhar força. Exato. E na grande maioria das vezes, como você bem falou, a própria revolução sexual não foi um movimento encabeçado por mulheres, mas foi um movimento empurrado para elas, para que elas fossem essa massa de manobra, para que a revolução sexual ganhasse mais força e atacasse mais a família do que o homem, porque o homem sempre foi esse ser grotesco e sempre taxado desse indivíduo mais selvagem, guiado pelas vontades da carne, e a mulher sempre mais preocupada com aspirações superiores. E a mulher muitas vezes era o centro afetivo e emocional da família. Não que isso fosse um peso para ela, mas ela, como um ser de pensamento mais elevado, ela conseguia trazer o homem muitas vezes de volta a esse entendimento de que a família era o bem mais importante. Exato. Ora, se você consegue, ao invés de mirar no homem, apontar para a mulher, que é esse ponto de equilíbrio na sociedade, aí sim o homem se perde por si só, porque ele perde essa referência, esse alguém para quem voltar. E aí os relacionamentos vão se destruindo cada vez mais. Essa engenharia social ela foi muito bem arquitetada. E a mulher não pode, hoje, a mulher que nos assiste aqui, ou que vai se aprofundar minimamente em temas como feminismo, socialismo, comunismo e ideologias, né, paralelas nesse período mais recente, ela não pode sair desse estudo desses temas sem perceber que, de fato, ela foi movida como mais uma dessas dinâmicas de luta de classes. Ela foi posta também nesse campo de batalha e ela participou dessa engenharia social extremamente cruel para que ela precisasse, em algum momento, entender que ela precisava lutar contra o homem e não mais ser esse complemento do homem. E não que o homem tenha vindo primeiro e a mulher depois e por isso a função dela é completar o homem. Não. O homem foi criado primeiro, por assim dizer. Quando a gente lê nos textos sagrados, né, a gente vai ler, por exemplo, o livro do Gênesis e vê a criação do homem, Deus olha para o homem, né, naquela leitura poética maravilhosa, né, cheia de sabedoria. Deus olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Mas quando ele fala o homem em si,
Ele poderia ter criado a mulher primeiro e falado, não é bom que a mulher esteja só. O que Deus quis dizer com essas palavras, o que Ele quer nos dizer com essas palavras, é que é natural da existência humana não estar sozinho. É natural da Perfeito. existência humana ter alguém para quem se derramar, ter alguém a quem cuidar, né? Ter alguém a quem proteger. E essa é a dinâmica do nosso relacionamento. Seja ele um namoro, obviamente com uma escala de compromisso ainda muito menor, seja no noivado, em que já há um, um norte mais apontado, seja no relacionamento, em que você já está ali naquele caminho, naquela decisão tomada. E aí eu tenho uma péssima notícia para dar para todos vocês que estão aqui e que são casados. Até o momento que você subiu no altar, você poderia, com toda a dignidade do mundo e sem nenhum pudor, simplesmente dizer não, descer do altar, pegar o seu carro e ir embora para sua casa. Em algumas situações isso pode ser ridículo, pode ser humilhante, mas talvez, se você não está certo do que você vai fazer, talvez seja a melhor coisa. Porque Sim. você pode entrar no momento de dar um sim, que é definitivo, ainda que um juiz possa assinar um papel para você, ainda que aos olhos da sociedade, que já relativizou tudo, você seja legitimado nesse passo para trás, nessa desonra total desse passo para trás que você dá, você está simplesmente jogando fora, né, não só aquele relacionamento, mas o peso das suas palavras. O que é para sempre para você? Né? O que é até que a morte nos separe para você? É um discurso convencional para que você suba no altar, faça um compromisso social dentro de um altar sagrado, vá para casa e finja que nada daquilo aconteceu, esqueça todo aquele discurso e fale, eu não tinha nem consciência do que eu estava falando. Isso é papo de adolescente, que você vai confrontar e falar, mas eu não falei isso? Aí você falou, mas eu não falei? Você falou, mas eu não falei? Isso é papo de adolescente. Adolescente é que fica fugindo e fingindo que não fez. Né? Homens adultos deveriam falar, não, eu assumi, mas eu sou extremamente egoísta, eu sou imaturo, eu sou preguiçoso, eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso e eu não quero mais. Acontece que na grande maioria das vezes isso não é o caminho, né, dos Exato. relacionamentos. Infelizmente, exato. Na grande maioria das vezes a dinâmica é sempre jogar para o outro, é sempre jogar para o outro. Então essa é a outra notícia horrível que eu tenho para dar para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e que infelizmente a grande maioria são mulheres, então mulheres infelizmente, vocês são mais sensíveis, não no sentido de fraqueza, vocês têm uma percepção maior, um entendimento maior da realidade humana. Mais aguçado mesmo, né? Vocês são mais aguçadas, vocês são mais disponíveis, assim como Maria estava disposta a servir o tempo todo, né? Vocês também são dispostas a servir o tempo todo, vocês têm um olhar constantemente sobre aqueles que mais necessitam, sobre aqueles que mais precisam, e é por isso que vocês recorrem mais às redes sociais para resolver os casamentos de vocês do que os homens. Exato. Porque os homens odeiam recorrer à ajuda porque eles acham que estão demonstrando uma fraqueza. E se esquecem que quando nós somos fracos é então que somos fortes. Exato. Então, sinto muito, mulheres, cabe a vocês virar esse jogo. E saibam que 90% dos problemas que vocês reclamam no seu marido, há uma grande possibilidade de mudança que começa em você. Exato. Não que a culpa seja sua, mas a responsabilidade de mudança está nas tuas mãos. Por quê? Amar é servir. E ama mais quem serve mais. E amar é renunciar. Amar é estar pregado numa cruz pelo seu amado. Se nós somos chamados, e aqui eu imagino, Aline me corrija se eu estiver errado, que nós temos uma realidade de mulheres cristãs. Sim. Por assim dizer, né? Eu vi ontem, eu vi aqui no seu... Eu vi aqui no teu feed. E quem não é cristão, pelo menos aprenda alguma coisa de cristianismo. Não se fecha a essa realidade, não se fecha a essa ideia. Né? Ainda que você não queira acreditar em Cristo como um homem divino, sobrenatural, o que é um erro, sinto muito te dizer, mas é. Mas se você não quiser encarar essa realidade, pelo menos encare este fato. Se nós olhamos para Cristo como um homem que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, nós olhamos para essa pessoa e nós só conseguimos enxergar uma postura revolucionária, que não foi uma revolução política, não foi uma revolução social, não foi uma revolução ideológica, foi uma revolução da pessoa humana. Cristo releu toda a lei, seja a lei do civil ou todas as leis religiosas que já tinham sido feitas até então,
Todas elas convergiam para o olho por olho, dente por dente. Cristo veio, o homem Cristo, que também era Deus, sinto muito, mas era, e é. O homem Cristo apareceu na história da humanidade e deu uma lição a todos nós. E até aqueles que o odeiam não tiram Cristo da cabeça. De que, se você quer ser alguém na sua vida, você tem que abandonar a si mesmo, carregar a tua cruz e servir. E se consumir. E se derramar. E eu digo a você, você pode não ter religião nenhuma. Se você não acreditar nisso, você será plenamente infeliz. Seja com prática de religião ou sem prática de religião. Eu te digo que facilmente, com a prática religiosa, você chegará ao entendimento dessa verdade muito mais facilmente. Mas, se você quiser tomar o caminho mais difícil e não entender a realidade sobrenatural na qual nós estamos inevitavelmente inseridos, beleza. Entenda simplesmente desse ponto de vista prático. Se você achar que você está sempre com a razão, se você achar que quem tem que mudar é o outro, se você achar que você não aguenta mais renunciar, se você achar que simplesmente aquele homem não merece você, você vai ser infeliz pro resto da sua vida. E não adianta trocar de marido, né? Não adianta trocar de marido. Exato. Essa será uma postura extremamente infantil de uma criança que cansou de um brinquedo e vai trocar de caixa, né? Então, você está reproduzindo a mesma atitude dos seus filhos e você está reproduzindo a mesma atitude dos adolescentes. A eles é perfeitamente compreensível que eles estejam namorando a cada 6 meses uma pessoa diferente, plenamente apaixonados e fazendo os discursos mais bonitos do Facebook e do Instagram, e inclusive fazendo tatuagens uns pelos outros que depois eles vão ter que refazer e cobrir com outro desenho. Depois dos 20, 30 anos, isso é inadmissível. Por quê? Com a consciência de que a sua dignidade, né, passa pelo seu compromisso com as outras pessoas, pela força da tua palavra, não pela força esotérica das palavras. A palavra tem poder. Não, porque se fosse isso, ninguém cagava na calça. Então, a palavra tem poder no sentido de que a tua boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você sobe no altar, promete a alguém que vai amá-lo na alegria e na tristeza, pois bem, minha amiga, se você chegou aqui no Instagram da Aline no momento da tristeza, foi para esse homem que você prometeu que na tristeza você ia estar com ele. Que não era na tristeza você ia pular fora, tacar um negócio em cima dele, sair de casa, fazer as tuas malas e começar a andar por aí feito uma Madalena arrependida, chorando pelos cantos, dizendo como você foi vítima de um relacionamento abusivo. Você pode até estar sendo vítima de um relacionamento abusivo, isso é muito grave. Você não pode se acostumar com isso, você não pode tolerar isso, mas na grande maioria das vezes em que você vai encontrar uma pessoa querendo transformar todo e qualquer tipo de problema conjugal em relacionamento abusivo, fuja dessa solução. Fuja, porque na grande maioria das vezes nós estamos sendo imaturos diante dos problemas conjugais que nós estamos vivendo. Perfeito. Então, só há uma saída quando nós vemos um problema conjugal se estabelecendo. Não é fazer com que o outro enxergue que você tem razão, mas percebendo que você, naquele momento, tem uma certa razão, tomar a iniciativa de se derramar, de servir, se ajoelhar diante do seu amado, assumir a tua cruz, se pregar na cruz novamente, como Cristo fez. Se Cristo, com essa atitude polêmica, carregou uma humanidade inteira atrás dele, e hoje, essa referência para todos nós de amor, enquanto pessoa que viveu de carne e osso, o que dirá nós não conseguiremos arrastar uma pessoinha que seja com essa atitude abnegada também. A sua proposta, minha senhora e meu senhor que nos assistem hoje, não é carregar uma multidão de pessoas convertidas atrás de você. É carregar os seus. Então, olha para esse homem miserável que está aí do teu lado. Olha para essa mulher miserável que está aí do teu lado e acende essa luzinha na tua cabeça. Vira essa chave e entenda de uma vez por todas. Se você está casado, entenda e ponto. Se você não está casado ou não está casada, perceba. Ainda está em tempo de voltar atrás. Se você casou, o problema é seu. Ninguém mandou. Então você fez de livre e espontânea vontade. Agora você olha para essa pessoa e perceba. Essa pessoa foi a pessoa que você escolheu para casar. Ninguém te enganou. Tem raras exceções de engano de pessoa. Ninguém te enganou. Ah, mas o meu marido é assim, assim, assado, faz isso, faz aquilo, é porco.
é preguiçoso, é É arrogante, assim mesmo. é isso e aquilo. Aí, uma das coisas que eu gosto de perguntar, vem cá, você namorou com ele quantos anos? 8. É. E você não conhecia essa pessoa, não? Ele já não era porco antes? Por acaso ele abria a porta do carro pra você? Ele te levava pra jantar no final de semana? Não. Ele te levava no cinema? Não. Ele parava pra conversar com você sobre o seu dia a dia? Não. Ele estava sempre falando sobre as coisas dele, tudo era do jeito que ele queria. A gente só ia nos lugares que ele gostava. E qual é a diferença daquele homem pra esse? Nenhuma. Você casou com esse homem, você não casou com outro. Então, o problema é seu. Vá e resolva, né? Então, assim, E isso que você está falando é perfeito, Felipe, porque eu tinha feito, até naquele papo que a gente trocou antes, eu estava fazendo uma ligação, né? As pessoas têm muito essa vontade, de mulheres devem te procurar também com isso. Como é que eu volto para reacender a chama, né? O negócio é a chama. Eu quero reacender a chama. Ah, me dá aí a fórmula mágica. E aí eu costumo separar em dois níveis, né? Existe sim uma paixão do enamoramento, que talvez tenha até cegado muitas que nos ouvem aqui, lá atrás, e o sujeito tinha esse comportamento, mas ela era tão apaixonada, estava tão inebriada com aquele sentimento de descoberta inicial, que ela se deixou levar, vamos dizer assim, que ela foi aceitando determinadas coisas com a suposição errada, que você já bem pontuou, de que mudaria ele. Ah, não, se casar muda, não, casar muda. E aí depois amadureceu, quebrou a cara, vivenciou, tá aqui conosco essa noite, e aí percebe que não. E aí eu falo, qual o caminho para voltar, né? Para voltarmos a essa lógica de ter um bom convívio, né? Que é um pouco da provocação hoje, né? Como trazer esse bom convívio e provocar. E aí eu costumo falar de uma paixão mais madura, que é aquela paixão que você falou tão bem aí, né? Da figura de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas como é que é esse enamoramento, né? As pessoas, eu certamente, você e eu, somos enamorados por tudo isso que fazemos aqui, de certa forma, né? Esse entusiasmo que as pessoas veem, esse desdobrar-se, né? De estar aqui essa hora falando, empolgando, dizendo acredite, volte. Isso vem também. Mas isso não é aquela paixãozinha de fogo de artifício que a gente tem no início do relacionamento. Isso é uma paixão que a gente alimenta, isso para as coisas que a gente acredita, porque a gente defende, mas principalmente deveria estar dentro do casamento para o outro, com uma paixão madura, mas ela só nasce quando a gente tem ideais grandes, né? Tem um livro que se chama Grandeza de Coração, que é fabuloso, não sei se você conhece, da editora Quadrante, e ele fala exatamente sobre isso, né? Um coração voltado para grandes ideais, um coração voltado para essa grandeza. Você falou, você não tem religiosidade? Vai nem que seja por essa lógica humana aqui, que você vai chegar pela inteligência, você vai entender o que a gente está falando. E é exatamente isso, né? Eu queria colocar hoje para todas as mulheres que estão me ouvindo, quem já é da minha audiência talvez já tenha ouvido falar de alguma maneira, mas quem é novo aqui ou que está ouvindo não parou para ouvir ainda, eu estou dizendo mais uma vez e corroboro com tudo que o Felipe disse. É necessário que a gente deseje não voltar àquela chamazinha, ou aquele fogo, ou aquilo. Não que essa empolgação não seja boa e não vá se dar de algum modo na prática, né, Felipe? E aí depois eu vou pedir algumas dicas aqui finais do Felipe, que ele tem inúmeras, né? Não que isso não seja válido, não seja necessário alimentar novamente. Mas é que a gente não pode desejar. É igual as pessoas. Eu queria voltar como nos tempos de namoro. Eu falo, nossa, mas você não deve ter entendido nada de casamento. Uma relação, eu costumo dizer, Felipe, que a fidelidade é sexy. É bom saber que você tem aquela pessoa do teu lado na alegria e na tristeza por todos os dias da sua vida. Eu me lembro que uma das primeiras frases que meu marido me falou quando a gente estava recém-casado, e aí eu estava muito exasperada com uma coisa, ele virou, por que você está com pressa? A gente tem a vida inteira pela frente. E aquilo para mim foi, uau, que homem é esse que eu me casei, que sorte que eu tenho. É verdade, meu bem. E aí eu me acalmei e as coisas foram entrando no ritmo. E é um pouco isso, né? A gente perdeu isso. E aí fica parecendo que a gente, ao invés de querer construir algo mais profundo, caminhar e levar esse relacionamento para águas mais profundas, para um romance que não está alicerçado. Eu ouvi uma vez, quando eu e o Felipe compartilhamos pela primeira vez uma tela, foi numa live para uma família de caminhoneiros, né? Para uma empresa de transportes, e a gente depois fez mais uma e agora estamos aqui de novo. E aí, nessa live, eu ouvi o Felipe falar uma coisa muito bonita sobre a questão da percepção da mulher sobre a entrega do homem. E aí ele falava, muitas vezes as mulheres se esquecem que para o homem, na verdade, aquele homem honrado que está ali trabalhando de sol a sol, que está ali entregando, aquilo ali é uma demonstração muito mais concreta de amor do que aquele sujeito que entra com um buquê pela porta e está fazendo tudo errado lá. Então ele falava, será que a gente não está com um olhar errado? Será que a gente não está ambicionando coisas erradas, né? E é um pouco desse trabalho que a gente quer fazer aqui, que vocês deixem essas ideias que foram vendidas de uma maneira tão facinha, tão gostosinha, como o Felipe falou, e queiram caminhar para águas mais profundas. E aí, Felipe, eu queria fechar agora, acabando, para não abusar muito do seu tempo, com duas ideias finais.
dicas concretas que você dá aí para criatividade, porque isso nós falamos um pouco ontem. Nós ontem fizemos com o Rafael, falamos toda uma questão de como a influência dos meios digitais, como que a TV e outras coisas influenciaram e contaminaram muitas vezes o que a gente pensa e estragaram um pouco os nossos conceitos, né? A gente foi olhando outras coisas, achando sempre que a grama do vizinho é mais verde. Então, agora, para quem quer olhar e focar aqui na própria vida, eu queria que você desse algumas ideias básicas para viver melhor essa sexualidade. E também falasse, né? Muitas mulheres perguntam nesse campo da sexualidade que, já que as mulheres se perderam tanto, os homens muito mais, há um grande número de homens envolvidos com a questão da pornografia e desses acessos ruins. E a mulher, muitas vezes, eu digo, né? Eu brinco lá com elas que eu falo assim, as mulheres vinham muito tempo negando, falando ou afastando seus maridos, né? E aí eu brinco e falo assim, não, olha, diga ao seu marido, o controle remoto é seu, mas a programação sou eu que defino. Fico brincando, né, com elas, que assim, então fica um bem bolado entre os dois. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, né, de como trazer o homem, né, ou como a mulher se comportar de modo que ela atraia o homem para uma sexualidade bem vivida, porque eu acho que essas duas coisas se conectam, né? É claro que a gente sabe que pornografia tem outras raízes, a gente poderia sair por aqui com outras coisas, mas hoje eu entendo que essa questão da revolução sexual trouxe junto também um uso totalmente desordenado disso. Isso tem impactado o imaginário e o que as pessoas entendem mesmo como uma sexualidade e o romance. Como que vai ter romance se não é nutrido uma conexão mais profunda afetiva atrás? Isso não vai existir. E mais ainda se a relação foi tida como coisa, né? Como objeto, como uso, né? Então eu queria que você fizesse esse paralelo e desse junto com isso umas dicas para elas. E aí depois no final eu abro, vocês preparem, quem quiser, a gente responde 2 perguntas e fecha para tentar fechar no tempo certinho. Pois é. Bom, vou tentar ser rápido e conciso para realmente não tomar muito o domingo das pessoas que devem estar cansadas e se preparando para uma semana de trabalho. Primeira coisa que a gente precisa entender é, você começou muito bem falando sobre essa questão de quero manter o fogo do meu relacionamento de adolescente. Esqueça isso. Se você tem no seu casamento mesmo o fogo de um relacionamento adolescente, algo está errado. Por quê? Perfeito, falei isso. Fisiologicamente, os adolescentes estão com o hormônio à flor da pele, andando por aí feito animais no cio. Mas andando não só pela questão hormonal, mas porque não tem educação sexual nenhuma. Isso tem tudo a ver com a pornografia e masturbação que nós vamos falar ao final. Eu vou fechar com esse tema mais pesado. Mas a coisa mais fácil do mundo é você ter libido na adolescência. Por quê? Você está sem nenhuma preocupação na cabeça, você não tem boleto para pagar, os seus relacionamentos não tem qualquer desdobramento maior sobre o que você faça, né? Ainda mais hoje, em que é tão fácil tomar anticoncepcional e abortar, né? Se engravidar, tira. Se tá com medo de DST, bota a camisinha. Se tá com medo de engravidar, toma uma pílula, tá com uma injeção, enfia um DIU, bota um anel vaginal, qualquer coisa, silencia o corpo da mulher mesmo, invade o corpo dela com um monte de hormônio artificial e esteriliza temporariamente aquela pessoa. Ainda que você impõe àquela adolescente uma série de efeitos adversos que vão se desdobrar pro resto da vida dela. Mas tudo bem. A coisa mais fácil do mundo é ter libido nesta fase, em que não há compromisso, não há preocupação com o dia de amanhã, não há uma rotina pesada do trabalho com a qual você tenha que lidar, não há um filho berrando ao longo da madrugada, com caganeira, com febre, que está indo mal na escola, ou que está passando por um problema de saúde qualquer, ou que simplesmente está na fase do desmame. Enfim, o corpo da adolescente é maravilhoso, ela pode comer quantos McDonald's ela quiser, se ela malhar 3 vezes por semana minimamente, ela vai estar com a autoestima em dia, e para ela é bem mais fácil botar um biquinizinho e ir para a praia. Bom, os adultos, no mundo dos adultos, tem conta para pagar. Se você briga com seu marido, você vai dormir na mesma cama que ele, porque ele não vai voltar para casa da mãe. Não é que nem os adolescentes que brigam, cada um pega um Uber, vai para sua casa dormir, assistir Netflix, e no dia seguinte, todo mundo acorda como se nada tivesse acontecido, porque é melhor deixar para trás e transar de novo. Entendeu? Exato. Os adultos não conseguem fazer isso, porque adultos têm compromisso, adultos têm consciência, adultos têm responsabilidade. Adultos, quando vão para a cama, eles pensam no dia de trabalho também. Eles pensam em toda a rotina nada afetiva, nada íntima que você viveu ao longo do dia. Eles não querem simplesmente transar. Por quê? Para refazer esse percurso da libido, do desejo, da excitação, do orgasmo, nós precisamos entender qual é o combustível
para que isso exista? Qual é o sentido, melhor dizendo, para que isso exista? A sexualidade de um homem é o exercício, né? É esse comportamento natural de um ser que existe em condição sexual. Ou seja, ele é homem, existe uma mulher, ele a deseja, a ama e se movimenta na direção dela. E, como um último e mais profundo ato de união e de amor a essa estranha que o completa, ele se deita com ela e se une profundamente. Nos textos sagrados, isso se chama de ser uma só carne. Na vida prática, isso se chama ter relações sexuais amando. Se nós tiramos o amor, tudo que está aqui perde a base, perde o sentido e se torna um recorte de uma ação humana, por assim dizer. Então, se nós tratamos da sexualidade como o próprio sexo em si, pura e simplesmente o ato, e desconsideramos a pessoa, esse ato se perde e se torna uma coisa qualquer, como matar a sede com um copo d'água, matar a fome com um prato de comida, né? Matar a curiosidade olhando uma determinada coisa. E o sexo, nesse recorte, como um ato em si, ele se torna apenas um saciar um desejo passageiro e vão. Num comportamento bem parecido com os animais, que não têm consciência, que comem para matar a fome, bebem para matar a sede, né? Brigam para perpetuar a espécie. Para nós, não pode ser assim. E por que não pode? Porque a igreja proíbe, querido. A igreja só disse que é para ser assim porque tem pessoas que estudaram comportamento humano há milênios, que foram estudadas por pessoas da igreja, que redigiram documentos para tentar orientar essa sua vida bagunçada. Então não é porque a igreja proíbe, mas é simplesmente porque ela já entendeu muito mais facilmente do que você que o sexo é uma manifestação de um ser que ama. Se ele não ama, ele usa. O contrário de amar é usar, não é odiar. Então, entenda que se o sexo perde o sentido do amor, ele se torna um ato isolado e ele vai ser um matar à vontade. A vontade é extremamente afetada por essa nossa atenção. E essa atenção ela se dissipa no dia a dia com as coisas mais supérfluas possíveis. Então, um casal que não exercita o amor perderá a vontade, o encanto, a libido, a excitação, o orgasmo, tudo que você quiser chamar de disfunção sexual. Os transtornos do desejo sexual hipoativo, que são as disfunções da libido propriamente. A anorgasmia, que é a dificuldade de se chegar ao orgasmo. Os transtornos da excitação, que é a capacidade de responder aos estímulos na relação sexual. Todos esses desdobramentos orgânicos de um problema sexual, eles estão ali dentro da pessoa. Dessa pessoa que perdeu o encanto pelo sexo, porque está querendo simplesmente matar uma vontade. Mas a vontade se perde. A vontade se perde com o estresse. A vontade se perde com a conta para pagar. A vontade se perde com a rotina do pós-parto. A vontade se perde quando se perde um pouco da autoestima. Então, quando você tem uma vontade fortalecida por essa certeza de amar, dessa necessidade de amar, ali sim a sexualidade consegue aflorar como um movimento natural e muito mais profundo do que um atrair de corpos, mas um atrair de pessoas. É por isso que homem e mulher continuam se amando depois de 30 anos. Porque o Felipe de hoje é totalmente diferente do Felipe daqui a 30 anos. Eu estarei muito mais murcho, caído e, se Deus quiser, não estarei impotente, mas não terei a mesma disposição de hoje. E ainda assim eu espero que minha mulher me ame, porque a minha mulher olha para mim e ela não vê o meu corpo, simplesmente. Ela vê o Felipe. E tem coisas que fazem o Felipe ser quem ele é, que são específicas, é esse valor intrínseco à pessoa específica, que resiste ao tempo, que não se desgasta com o desgaste do relacionamento. O tempo nos corrói, vai corroer o meu corpo, o seu, de qualquer mulher e homem que estejam nos acompanhando aqui. Se a tua libido está condicionada única e exclusivamente ao corpo belo, pode ser que a sua libido se perca quando a sua mulher engordar. Nós não podemos menosprezar o papel da beleza, que é transcendente, nos inspira para algo mais
superior. Mas nós precisamos entender que, a todo momento, esse encantar-se, esse conquistar, ele deve ser motivado por uma vontade genuína de união. De uma união fecunda e generosa. Por isso que casais que vivem tomando anticoncepcional, por isso que casais que vivem com essa obsessão por uma vida controlada, e confortável uma vida, demais, contraceptiva, exatamente, totalmente confortável e previsível, esses casais perdem o tesão. E ainda que você tire o anticoncepcional, a questão hormonal se resolve, mas esse casal não consegue mais ter aquela química no relacionamento. Por quê? Porque se perdeu esse senso de união e procriação. Exato. Não a procriação dos coelhos, mas a procriação de uma vida generosamente aberta a todas as possibilidades. Eu vou me deitar na cama com esta mulher e tudo que eu quero agora é estar profundamente unido a ela, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Se você quer deitar com a sua mulher na cama, se você quer deitar com seu homem na cama, e você está preocupado se você vai engravidar, porque isso vai prejudicar a tua carreira, porque o teu chefe te intimida que se você engravidar, dê adeus àquela promoção, ou aquela viagem que você faz todo ano para Itapecerica da Serra, você não vai ter mais, não vai funcionar. E aí você vai tomar testosterona, vai passar gelzinho aqui não sei aonde, vai tomar o fitoterápico, vai ver o chá de não sei o que a tua vizinha tomou e ficou maravilhosa. E, olha, não vai funcionar. Porque esses problemas estão, na grande maioria das vezes, na pessoa. É uma falta de amor ou é um amor sufocado pela rotina. Então, as dicas práticas que eu dou a vocês em relação à harmonia da vida conjugal, não só na vida sexual, é entender que a vida sexual ela é uma manifestação natural de um casal que está firmemente alicerçado no amor. E esse amor, naturalmente, ele quer encantar. Então, um casal que se ama e que está atento um ao outro é um casal obcecado por ser belo um para o outro. É uma mulher que não quer andar mal enjambrada dentro de casa. É um homem que não quer ficar com cueca frouxa, freada dentro de casa. É uma mulher que quer ter a sua casa. E se for a mulher que trabalha e o homem que fica em casa, é a mesma coisa. É um homem ou uma mulher que quer ter uma casa arrumada e aconchegante para quando o seu amado chegar, ele se sentir acolhido, não encontrar aquela pilha de lixo, aquela pilha de coisa fora do lugar, ele chegar e assim, cacete, a sala do meu escritório é mais bonita do que a minha casa. Porra, como é que eu quero voltar para minha casa, para essa zona? Então, entenda que as coisas não se resolvem assim milagrosamente. Eu tenho certeza que boa parte das mulheres que vivem esses dilemas conjugais e essas confusões com o marido, eu posso te dizer de cadeira. Porque essa realidade já passou aqui em casa, essa realidade passava na casa dos meus pais e queridos. Boa parte das vezes o homem está pé da vida porque ele chega em casa e ele encontra uma bagunça quando ele veio do trabalho. Tudo o que ele queria era encontrar um lar. E ele não vê o lar. Ele guarda aquilo na cabeça dele porque ele fala assim, eu não vou me estressar. Mas ele guarda aquela merda lá dentro. Na primeira oportunidade, isso vira o estopim de uma confusão que não tem nada a ver com aquela insatisfação que ele teve. E aí você que fica reclamando que o teu marido é sempre explosivo, reclamando, não sei o que lá, muitas vezes não percebe que você também não faz questão de transformar a sua casa num lar aconchegante para quando seu marido chega. Exato. Ah, mas os dois trabalham. Beleza. Resolvam isso entre vocês. Ah, eu não consigo, eu não tenho tempo. Beleza. Então tá na hora de sentar e começar a fazer as contas. A gente precisa de uma empregada? A gente tem que abdicar de alguma coisa? Ou, para que eu estou trabalhando? Você, marido, ganha tanto. Eu ganho tanto. A gente trabalha nessa rotina. A gente pode empreender para fazer alguma coisa? A gente pode fazer artesanato no final de semana? A gente pode fazer um trabalho extra enquanto a gente está de home office aqui em casa? Para sair dessa situação financeira que nos engole, ao invés de nos dar segurança para viver a nossa vida familiar? O quanto nós estamos sendo escravizados no nosso trabalho por uma remuneração abaixo do que a gente quer e o quanto a gente pode se lançar e começar a conquistar alguma coisa, né? Isso dá um tesão na vida conjugal. Esse sonho, essa vontade de melhorar, ainda que as coisas não tenham melhorado por si só. Uma mulher que vê um marido incansável, fazer, né, Felipe? Sim, é a coragem. Uma mulher, ela se excita com esse marido incansável em cuidar da casa, em cuidar dos seus.
Um homem se excita com a sua mulher, no bom sentido, de ver essa mulher obsessiva por cuidar do seu marido, por cuidar dos seus filhos, por ser belo, por ser agradável, por ser uma pessoa que não vai ser mais um colega de trabalho. Porra, ele resolve o problema o dia inteiro no trabalho. Ele chega em casa, vai conversar com você, senta na mesa para jantar. Problema. Porra, eu tô Despachar casado com em meu casa, chefe. né? Vai despachar em casa. Aí não dá. Eu tô casado com Fonseca, com meu chefe. Porra. Não é Isso possível, né? Então você não quer ficar em casa mesmo. Isso é natural. E eu tô dando o exemplo do homem para a mulher, mas pode ser o contrário também, tá? Nenhum discurso machista barato aqui não. Então, não esqueçam isso. Existem pequenas coisas do dia a dia que são da rotina do corpo. Por exemplo, dormir bem, se alimentar bem, estar com o peso em dia, né? Tudo isso pode te ajudar a ter uma libido melhor, porque vai melhorar o teu metabolismo e fazer a tua produção de hormônios sexuais melhorar. Ok, mas não descuide nunca de estar bem arrumado para a sua esposa, de não parecer um traste por aí, de não achar que você está envelhecendo e que é natural você ficar com essa barriga de chope enorme, ridícula, caída. Então, você já vai ficar careca inevitavelmente. Você vai ficar flácido inevitavelmente. O barrigudo você pode evitar. Então, comece a comer direito, né? Não espere que você vai despertar qualquer tipo de libido na tua mulher se você espera uma roupa furar ou rasgar para ir no shopping comprar outra, meu amigo, né? Às vezes a tua mulher está no shopping querendo comprar uma roupa para você e você está lá no tanto faz, tanto fez, que você não quer perder tempo com isso. Olha, essa mulher está querendo te vestir bem porque ela está querendo que você fique bonito para ver se ela desenvolve algum interesse em você. Então não seja um idiota de falar tanto faz. Andar por aí com uma bermuda verde, uma camisa roxa e achar que a tua mulher vai olhar para você e vai falar, nossa, que homem. Não vai. Uau. Né? De pochete por aí e achar que a tua mulher vai ter algum tipo de tesão em você. Então, essas questões práticas também não podem ser abandonadas. Se você quer ter uma relação sexual que seja agradável, que seja esplendorosa, que seja realmente, nossa, um vulcão em erupção, não espere construir esse tipo de relacionamento explosivo, no bom sentido, sem intimidade. E não espere ter intimidade se você não senta na mesa de jantar com a tua mulher para comer. Se você não faz questão de um dia ver que a casa está uma confusão, que a tua mulher está cansada, e ao invés de você perguntar para ela assim, amor, o que tem para comer aí hoje? Não seja imbecil, não faça isso. A cozinha está revirada de cabeça para baixo que a tua mulher não teve tempo de consertar as coisas. Teve um dia difícil, a criança ficou doente, teve que levar no pediatra, levou na emergência, tu chega em casa e pergunta o que tem para comer. Irmão, é óbvio que não tem nada para comer. E você sabe disso. Você faz isso para tentar empurrar para a mulher e falar assim, tá vendo? A responsabilidade era tua e tu não fez. Sabe o que vai ser a consequência disso? Não vai transar. Então, muito bom. Simplesmente, se você tá vendo que as coisas estão difíceis e que a mulher já disse para você ao longo do dia que o dia foi cansativo e foi estressante, que tal você passar num drive-thru e trazer uma comida minimamente decente em casa de surpresa? Vai ser melhor do que um buquê de flores, como você bem falou, né? De quebra, você pode passar no mercado, comprar um congelado que seja. Tem umas costelas com molho barbecue no mercado que às vezes você pode comprar e assar em casa e vai ser um jantarzão. De quebra, você passa na parte lá do óleo de coco e já compra o óleo de coco e leva para casa. O óleo Já de faturou coco. a noite, né? E já serviu muito mais do que qualquer buquê de flores que essa mulher queira receber ou possa receber. Então, não tem mistério. Se você não se derrama sobre o seu amado, você não vai saber quais são as suas necessidades. Se você não para um tempo do seu dia para saber como é que está a sua esposa ou como é que está o seu esposo, você não vai saber que o dia dele foi cansativo. Exato. E você não vai conseguir fazer a surpresa. Não vai conseguir ser útil, né, Felipe? Esse é o lance, né? Às vezes a mulher tá doida para sair do trabalho. Ela tá frustrada, ela tá passando por um monte de problemas, o chefe dela intimida ela o tempo inteiro, ela quer ser mãe e o cara não deixa. Não deixa, entre aspas. E às vezes tudo que ela precisa é sentar na mesa, conversar com você, conversar com o marido, e o marido virar para ele e falar assim, olha só, eu quero ter um filho contigo. Se o teu problema é o teu trabalho, eu trabalho em dobro por você, meu amor. Larga essa merda. Manda um dedo do meio para esse chefe e sai feliz disso. Entendeu? E vamos ser felizes aqui na nossa. Porra, isso aí, meu irmão, já melhora a libido de um monte de mulher por aí. Sem tomar um remédio.
Então são coisas que a gente tem que estar atento, né? Se não tiver atenção, se não tiver comunicação, se não tiver intimidade, isso não vai rolar. E essa é uma live que eu acredito que a maioria seja de mulheres, porque os comentários ainda estão fechados aí, mas elas vão voltar. Vou abrir, que vai adiantar a nossa vida. Eu acho que até sobre essa questão da pornografia e masturbação, a gente pode falar até em outro momento, que realmente é um outro mundo. Aqui, é um outro mundo. E é inevitável, né? Para não perder aqui o fio da meada e não deixar de tocar nesse assunto, pornografia e masturbação são fuga da realidade, educação sexual destrutiva por uma falta de visão integral sobre sexualidade, de que o menino está lá matando a vontadezinha dele e está sendo saudável, a menina está matando a vontadezinha dela e está sendo saudável. O resultado disso é a criação de dois animais que criaram um mundo infantil e irreal na cabeça do que é realização sexual, do que é prazer. Aquela gemessão, aquela vulgarização, aquela coisa fantasiosa, é gente que acha que vai aumentar a libido porque o marido vai se fantasiar de bombeirão ou a mulher vai botar aquela fantasia de enfermeira perigosa e o negócio vai funcionar. Não vai. Não vai sair os dois humilhados e cada vez mais distantes. Né? Isso gera comportamentos aberrantes, maridos que botam mulheres em situações totalmente constrangedoras e indignas, essas com medo de perderem seus maridos, se submetem a isso e se sentem verdadeiras prostitutas na cama. Isso é destruição. Não fechem os olhos para essa questão. E saibam que se a pornografia e a masturbação está afetando o relacionamento de vocês, não se calem. Se você acha que o seu marido tem esse problema, converse com ele com todo amor e carinho. Se você, homem que está nos ouvindo, está passando por esse problema, se abra com a sua mulher e peça ajuda. E se o teu marido, mulheres, em algum momento, disser para você que tem esse problema, não fuja, não se desespere, encare isso como um ato de amor. Ele está pedindo ajuda para sair dessa merda, que é um vício que foi colocado na vida dele, lá na escola. Ele aprende que isso é normal. Ensinaram para a mãe e para o pai dele, já na escola, que isso é normal. Exato. Na novela, no filme, né? A gente está vivendo a sociedade de sexualidade que vai lá na Fátima Bernardes para falar merda. Exatamente. Né? Então, todo mundo acha que isso é normal. E o seu marido e você, talvez, mulher também, a gente não pode fechar os olhos para essa realidade, foram criados dessa maneira. E às vezes, a única maneira de reverter isso é jogando luz sobre esse problema e vencendo este vício. Isso não é um hábito. Exato. Isso não é um tratamento para disfunção sexual. Isso é um vício, isso é uma doença. E merece ser tratado assim. Tá? Perfeito. Então, acho que para fechar, essa. E aí a gente pode também responder perguntas, né? Meninas, façam duas perguntinhas aí que eu vou selecionar. Por enquanto só vieram comentários, mas não perguntas concretas. Então, enquanto isso, eu queria ler só um trechinho para fechar. Esse livro aqui eu adoro. Não sei se o Felipe conhece, o Henrique Rojas. Remédios para o Desamor. Como hoje a gente estava falando de romance, eu separei um pequeno trechinho aqui para fazer uma reflexão final sobre amor. Tá? Aqui diz assim, ó. Amar uma pessoa significa dela necessitar, procurá-la, ir atrás dela, desejar-lhe o melhor, procurar compartilhar tudo. Assim, o amor tem vocação de absoluto, de infinito, do que não pode ser abarcado, de algo que não imaginamos que possa terminar. Nasce desse encontro uma íntima e misteriosa comunicação. Amor é comunicação profunda que alegra e transforma, que humaniza. Para ser feliz, não é necessário uma vida cômoda, fácil e sem obstáculos, mas um coração apaixonado, um coração que se esforça para manter esse fogo dia a dia, custe o que custar. O amor deve ser construído diariamente, fomentando esse tecido de miudezas que o torna tolerável, para que não se desacabe em monotonia, nas dificuldades, nas contrariedades e tantos imprevistos que sobreviverão ao longo da vida. O amor dissolve as dificuldades e dissabores da vida, torna alegre, dinâmica, cheia de ilusões sempre novas e sugestivas. Amar é viver para a pessoa amada, pertencer-lhe, entregar-lhe uma aventura livre e comprometida com a vontade alheia e com a própria. A partir dessa concepção, torna-se possível apostar-se num amor duradouro em tempos de crise,
quando toda convivência se perfila frágil, transitória e egoísta. A relação do casal, a maneira como se desenvolve e se conjuga, sempre reflete a estética de quem vive. Bom, eu acho que o Dr. Felipe Duarte podia ser o autor desse livro, porque tudo que a gente falou eu resumi aqui e eu quis ler isso porque, assim, é um grande resumo do que a gente falou aqui, né? Essa entrega diária, esses pequenos serviços, essa delicadeza. E aí, óbvio, né? Tem um oceano de conteúdo que o Dr. Felipe Duarte tão generosamente coloca pra gente aqui. Eu também, lá do meu lado, tento fazer uma grande jornada com vocês em relação às questões muito práticas do casamento. E eu acho que essa é a grande interseção, né? A gente quer que que vocês olhem e enxerguem o amor verdadeiro como essa verdadeira chama, né? Se é para reacender uma chama, né, Felipe? Eu acho que foi isso que a gente quis colocar. O nome do livro, para quem está vendo aqui, chama Remédios para o Desamor, do Henrique Rojas. Eu vou colocar depois nos stories para quem quiser procurar. Esse aqui, o meu, é muito antigo, deve ter uma edição bem mais nova. É que eu tenho esse livro há muitos anos. Eu queria realmente, né, agradecer demais o Felipe. Não sei se alguém colocou alguma pergunta aqui. A Mara é incrível. Tá só todo mundo corroborando. Você leu alguma coisa? Algumas pessoas até colocaram, enquanto você lia o trecho do livro, então, que é sensacional. Algumas pessoas colocaram e todas elas, em geral, exibiram alguma frustração em relação a essa questão da pornografia, como reconquistar o amor da minha vida, como trazer o meu marido para a realidade, ele me procura pouco. A chave está nessa própria pergunta, como trazer o amor da minha vida de volta, né, para essa realidade. E abraçar essa realidade com todo o amor e se entregar. Né? É isso. Na grande maioria das vezes, o que vai inspirar o seu homem é o que as mulheres sempre fizeram para inspirar os homens de todas as gerações e o que tanto se perdeu. Uma mulher que esteja mais disposta à submissão do que a esse empoderamento ridículo de hoje em dia do eu não preciso de homem nenhum. A submissão que não é uma passividade. E aqui é mais uma daquelas polêmicas que alguém vai printar e jogar num grupo de amigas e falar que é um absurdo, dane-se. Né? Essas pessoas eu não me preocupo tanto. Eu me preocupo com essas que estão aqui querendo mudar de vida. Essa submissão, da qual até o próprio Ítalo Marcilli já falou e foi muito criticado por isso, não é uma passividade. Não é uma escravidão, mas é um estar disposto a resgatar a pessoa que você ama, pôr-se a serviço dela, por entender que ela tem essa dignidade. Quanto mais o seu marido precisar, mais se derrame por ele. Quanto mais a sua esposa se precisar, mais se derrame por ela. Existem várias realidades, vocês misturaram aqui com situações tristes, que é o próprio alcoolismo, né? O vício em pornografia, que não existe o hábito saudável da pornografia. Perguntaram aqui quando que é vício. Quando faz, é vício. Não é para ter. Não é pra Tem mulheres existir. que comentaram aqui, você não viu, eu acordo de madrugada com meu marido assistindo pornografia. Então, vocês só vão conseguir trazer esses maridos de volta à realidade, primeiro, procurando ajuda profissional. Terapia ajuda sempre. Segundo, no campo do cotidiano, fazendo da realidade de vocês algo extraordinariamente apaixonante. Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, com a sua esposa comum e seus filhos comuns, vivendo uma vida comum. Aproveitem esta realidade que se apresenta para vocês e façam com todo amor. Que todo final de semana seja especial. Que toda oportunidade de almoço em família, de jantar em família, seja uma oportunidade espiritual, especial, também espiritual, mas que não se percam, não percam, de fato, essas possibilidades extraordinárias de viverem uma realidade comum e totalmente entregue. Vocês não vão conseguir transformar os maridos de vocês confrontando verdades na cara deles, dando sermão. Não adianta decorar o conteúdo dessa live, chegar em casa e esbravejar isso tudo na cara do marido. Exatamente. Vocês só transformarão o marido de vocês quando eles olharem para vocês mulheres, e olhar e falar assim: caramba, que mulher espetacular. Eu quero ser melhor por ela. Então, perfeito. Vocês precisam, de fato, serem mulheres inspiradoras. Não é que a responsabilidade do marido de vocês ser eventualmente um traste seja de vocês, mas a oportunidade de transformá-lo está na mão de vocês. Então, com certeza, não há contra uma ignorância, uma grosseria, uma gentileza, né? Contra o desamor
o perdão e a reconciliação, né? Uma vida vivida espiritualmente na graça. Se me Exato. puder dar a última oportunidade de últimas pequenas dicas, eu daria talvez a maior de todas. Ir à missa o tanto quanto possível, confessar-se, comungar e viver em estado de graça. Se você rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria todos os dias, a coisa já vai começar a melhorar. Não há como nós não nos aproximarmos de uma realidade espiritual elevada e não desfrutarmos os bens terrenos que o próprio Deus nos prometeu por essas práticas de reconciliação com Ele próprio, né? E de aproximação com Ele próprio, né? E eu digo isso de cadeira. Eu digo isso de cadeira porque eu nunca vi, né, eu nunca tive uma rotina tão pesada e tantos imprevistos ou questões profundas para resolver, e nunca tive tanta tranquilidade diante deles quanto nos momentos em que eu mais estive próximo da graça. Próximo da graça. Eu não tenho audácia de dizer que eu vivi em algum momento em estado de graça, porque eu preciso de muito mais do que eu faço para viver em estado de graça. Mas estar próximo da graça já é um caminho, né? Com certeza. Eu anseio o dia em que minhas confissões não girarão em torno de pecados graves. Anseio o dia que eu vou chegar diante de Deus e dizer para Ele: o meu pecado mais grave foi falar palavrão. Mas infelizmente nós continuamos, né, numa soberba muito grande, num orgulho muito grande e cometendo grandes erros de desamor ainda, né? E de fato, quanto mais nós exercitarmos aspirarmos esses bens superiores, né? Repreender as virtudes, repreender os vícios e buscar as virtudes, isso será o ingrediente final. Eu tô com medo, tá chegando a 1h30, eu tô com medo de não conseguir. Eu vou só encerrar agradecendo demais, Felipe. E eu queria explicar para as meninas, né? Acho que essa live foi uma live realmente, como você disse, abençoada, né? Ela saiu do horário, mas entrou uma galera que está ouvindo a gente aqui. Então eu queria dizer o seguinte, né? Essa lógica que o Felipe está colocando é justo o que eu sonhei, né? Quando eu falo de um casamento extraordinário, eu estou falando exatamente desse algo a mais. Essa jornada que eu quero desenhar para cada uma de vocês que está sofrendo, quem está falando que tem problemas, que tem questões, eu estou disponível lá no direct. E essa jornada do casamento extraordinário, a minha ideia é que ela culmine com que aqui um lema que surgiu de uma hashtag numa live em que eu explicava exatamente isso com maior profundidade que o Felipe e eu conversamos hoje, que se chama Vou Amar Primeiro. Então, se é para ser feito, nós fomos amados primeiro, né? E agora, como o Felipe disse, nossa obrigação não é carregar uma multidão conosco, é salvar esses que são os nossos, né? Levar esses que são os nossos juntos. E não há outro caminho que não seja amando primeiro. Então, esse é o caminho para o casamento extraordinário. Muito, muito, muito obrigada, Felipe. Tá todo mundo maravilhado aqui. Eu também estou maravilhada. Foi uma noite sensacional. Sempre muito mais do que eu espero. Você entrega muito, muito, muito obrigada. A Camila também, que liberou o marido até essa hora da noite depois de uma viagem. É uma senhora esposa, eu sempre digo, né? Não, pra mulher, esposa de médico já é alguém especial. Agora, esposa de médico com Instagram, aí essa daí, olha, já tá com um pedacinho de céu garantido, viu? Graças a Deus não me falta inspiração, Com não me toda falta certeza. disposição. Que Com a maravilha. minha maior inspiração dentro de casa, obviamente. Não posso deixar de terminar essa noite me declarando, né, para essa mulher incrível. Ela merece, ela merece. Que é a minha inspiração, de fato. Que maravilha, Felipe. Mais uma vez, muito obrigada. Quem tiver interesse, eu vou disponibilizar essa aula lá na minha bio, no link. Ela vai descer no Instagram, depois vai para a bio. Quem quiser vai poder assistir, ver e rever quantas vezes for necessário. Muito obrigada, boa noite a todos. Um beijo para toda a família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.